Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio, subjuga-vos Deus instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, o sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adorem, não esperem, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, né? Não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. É com muita alegria que nós estamos essa noite aqui, mais uma vez, proclamando esse nome de Jesus, né? Nesse mês tão especial que nós estamos falando de São José, né? São José valei-nos, né? Que São José possa valer pela nossa vida, pela nossa nação, pela nossa família. A gente já está chegando aí no mês do Natal, né? E nesse tema especial que nós trazemos essa noite, né? Que a gente vai falar justamente dessa fuga de Maria e José para o Egito, né? Para proteger o menino Jesus, né? E a gente olhando para a nossa vida, qual que é a fuga que hoje que você precisa fazer, né? Será que é uma fuga de um pecado, né? Porque José foi tido ali como um covarde, né? Vamos pensar assim. Muitas pessoas podiam dizer, por que você não enfrenta? Primeira coisa, ele foi obediente à voz de Deus. Quantas vezes a gente escuta ali a voz de Deus e nós não levamos em conta? Às vezes nós fazemos a vontade de um amigo, da televisão, né? Mas não paramos para escutar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nós somos templos vivos do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. E quantas vezes nós negamos isso? Não damos lugar a Deus, né? Colocamos Deus no segundo plano. E José, ele dá esse exemplo aí de obediência, né? José também era humano como a gente. E várias vezes ele foi tentado a mudar de caminho, né? Mas assim, uma grande forma que Deus e muitas pessoas têm esse dom de sonhos, de visões, né? A grande forma de Jesus falar com José era através dos sonhos, né? Foi através do sonho que Jesus falou que não era para ele, José sempre planejando algumas fugas, né? Mas naquele momento ali, ele queria fugir, porque ele pensava, o que esse povo vai pensar de mim, né? Naquela época lá, que Maria parece grávida, eles não eram casados. Como é que ele ia assumir uma menina que não era casada, né? Todo o preconceito, tudo aquilo que tinha aquele povo daquela época.
Mas José, ele, acima de tudo, ele foi obediente. Porque ele sabia que a palavra de Deus era justa. Deus não havia de abandoná-lo. E Deus deu todas as honras a São José. Tanto que a jaculatória que a gente falou várias vezes aqui, que aquela José no céu manda, ele não suplica. Né? Deus, ele teve, vamos colocar assim, a autoridade de Deus Pai, né? Porque ele foi pai do menino Jesus, né? E assim, ele não arredou nem 1 milímetro da vontade de Deus. Obediente, né? O anjo Gabriel aparecia para ele e ele não tibuteava, né? Ele seguia todos os direcionamentos, né? E olhando para a nossa vida, quais são as direções que Deus tem te dado? O que você tem sido negligente, não tem sido obediente? A gente tem até o exemplo do próprio Beato Carla Cutz. Como foi obediente no pouco tempo que ele viveu, ali nos seus 15 anos de vida. Tinha uma regra de vida como se fosse uma pessoa que tivesse, talvez, dentro de um convento, de um mosteiro, mas na vida ordinária ele não deixou de cumprir aquilo que Deus pedia. Se for olhar para um menino da idade dele, né, o menino queria brincar, queria fazer outras coisas, mas ele teve, né, esse comprometimento. E a gente também pode pegar a vida ali de São Tarcísio, né? Então São Tarcísio morre ali escondendo a Eucaristia, protegendo, sendo um escudo. E você tem protegido Deus, porque José protegeu Jesus ali do Herodes. O Herodes que queria matar. E a gente está chegando perto da festa dos Santos Inocentes, e o objetivo de Herodes era matar Jesus. A gente canta aí no Natal, hoje para nós nasceu um Salvador, né? E os reis magos foram ali para adorar, né? E você vê a fúria de Herodes, ele matou todas as crianças abaixo de 2 anos, ou seja, os santos inocentes. E o pecado, minha gente, na nossa vida é a mesma coisa. O inimigo, ele não vai te dar talvez uma segunda chance. Talvez José, se ele não tomasse aquela atitude de ir para o Egito com o menino Jesus, talvez ele não teria uma segunda chance. Talvez nesse pecado aí que você fala assim, ah não, mas só mais um adultério, né? Ah, olha, só mais uma vez que eu vou vou cheirar essa cocaína aqui. Ah, não, só mais uma vez que eu vou beber essa cachaça aqui. Quem garante para você? José não ousou, ele ouviu a voz do Salvador, de Deus. Se o anjo, que é o enviado de Deus, veio ali dar uma instrução para José, José não triscou. Ele pegou o menino Jesus e foi para o Egito. Aos olhos de muito, ele parecia ter sido covarde. Mas com aquilo que se diz respeito à salvação das nossas almas, a gente tem que ser covarde. Eu tenho que ser covarde, às vezes, para não olhar a mulher do próximo. Eu tenho que ser covarde em fugir de determinadas ocasiões de pecar. Eu não posso tentar o próprio Deus. Porque muitas das vezes a gente se sente forte, né? Às vezes a pessoa foi viciada com álcool e tem quase 1 ano que ela não bebe, aí ela já se sente forte para ir num bar, para ir numa festa com bebedeira. Quem garante que você vai conseguir ficar sem beber? E muitas das vezes a gente tem que fugir. Fugir não é uma desonra. E o mundo tão rodeado da carne, do pecado, e às vezes a gente tem que ser covarde. Não que José foi covarde, muito pelo contrário. Ele deu um exemplo, mas em vista que a família dele estava em risco, ele não ousou. Ele escutou a voz do anjo, pegou a família e foi para o Egito. E muitas das vezes, Deus ele envia pessoas, ele envia o anjo através de um padre,
O homem, ele tem essa missão de guardar a sua casa. Ele é a atalaia do seu lar. Se você vê a sua família em risco, você tem que proteger. Você às vezes vai ter que largar um futebol, às vezes você vai ter que largar uma bebida ali com os amigos, que o maior compromisso de um homem não é ir para o boteco, para ficar com um amigo, para jogar futebol. O maior compromisso do homem é com a família. Ele é o suporte, ele é aquele, né? Como fala lá, se eu não me engano, é no Antigo Testamento, eu não estou lembrado, acho que é Salomão que fala, né? Estovir, o homem tem que ser homem. Ele tem que ser esse calor, essa proteção para a sua família. E José soube ser esse homem de coragem. E o que a gente tem muito nesse mundo de hoje é homem covarde. Homem que não honra, me desculpe o termo da palavra, mas a cueca que ele veste. E eu tenho experiência agora que Deus me deu essa graça de ser pai. E assim, como é belo os planos de Deus. Como Deus fez no seu plano divino ali a família como algo de perfeição. Por isso que a família ela é tão insidiada por Satanás. Na aparição, né, particular de Fátima para a irmã Lúcia, ela fala que o grande ataque de Satanás nos últimos tempos seria contra a família. E o que a gente vê hoje é famílias de perna para o ar, famílias desreguladas. A atenção que hoje você deixa de dar seu filho, a sua mulher, aquilo ali vai virar uma rebelião na criação daquela criança. Aquela criança pode se tornar um rapaz rebelde, homoafetivo, por uma falta de acompanhamento. A atenção que você deixa de dar para o seu filho, o traficante vai dar. A má companhia vai dar. O boteco vai dar. E depois não adianta ter lágrima de crocodilo, chorar o leite derramado, porque o tempo de Deus é agora. O futebol pode esperar, o amigo seu pode esperar, mas o seu filho não pode esperar. E as pessoas têm aquela sanha de sair para ganhar dinheiro, e tem que ganhar dinheiro, a gente precisa de ganhar dinheiro, mas se você precisa de acompanhar a criação do seu filho, você não pode confiar ela a um desconhecido, porque às vezes as famílias preferem almoçar em restaurante chique, fazer viagens, do que às vezes apertar um pouco, e a mulher ter aquele papel de Nossa Senhora, que é cuidar. José saía para a carpintaria e Nossa Senhora ficava ali cuidando. Não o contrário, largava na mão de qualquer pessoa e Nossa Senhora ia também trabalhar. Esse é o exemplo perfeito de família, que é a família de Nazaré, que nós ignoramos, que nós achamos que nós estamos num mundo muito moderno, na sociedade mais desenvolvida. É ledo engano. Teve outras gerações mais desenvolvidas que nós, mas porque está chegando no mesmo ponto de erro e engano que nós. Que veio o dilúvio ali. E quem foi salvo daquele dilúvio? Noé. Porque ele escutou a voz de Deus. Naquele momento grave. Naquele momento de ruptura. E se vocês não percebem, a gente estamos nos últimos tempos. Eu venho pregando isso aqui desde quando a gente começou essa missão. E muita gente já chamou a gente de teórico da conspiração, só que a teoria da conspiração ela está acontecendo toda na prática. E como a gente está falando de perseguição aqui, vê se as perseguições já não estão aí. Você tem liberdade para falar o que você quer? Você foge de tudo que é proposto? Porque eles propõem muitas coisas para a gente, remédios, narrativas. Você foge ou você engole aquilo ali que Herodes está trazendo para vocês? E talvez a gente não vai ter uma segunda chance, gente. Porque a gente estamos nos últimos tempos. O que significa último? São tempos urgentes.
Eu convido a você a pegar o seu terço. Nós vamos rezar aí o terço de São José, como a gente está rezando toda semana, né? É um terço bem simples, né? Antes da gente partir para o momento da partilha da palavra. Mas, né, já vamos entrar nesse clima de oração, de reflexão de como está sendo a minha vida diante desse cenário que se apresenta. Às vezes a gente faz tantos planos, mas nesse plano eu insiro Deus? São planos de Deus na minha vida? Ou são planos meus, planos umbilicais, do meu umbigo? Eu sei o que eu faço. Eu vou para onde o meu nariz aponta. E José não foi para onde Herodes estava apontando, ele foi para um caminho inverso. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Abrir aqui o texto. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse primeiro mistério aqui do texto de São José, nós contemplamos, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui o mistério. Primeiro mistério de São José que nós contemplamos o encontro de Maria e José e o noivado. Então, São José e Nossa Senhora, eles nos convidam a esse compromisso, né? Essa fidelidade. É esse estovir, né? Que o homem tem que chamar a responsabilidade. A gente não pode brincar de pecar, gente. A gente não pode tentar o próprio Deus, principalmente no que tange a castidade. Tem gente brincando. Lembre-se, Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Então você está brincando, está vivendo uma vida desregrada, está vivendo com o seu namorado, isso é para você, hein? Deus te chama a resolver a sua situação. Não brinca com os mandamentos de Deus. Talvez você não vai ter essa segunda chance. E se você morrer nessa situação atual, você vai estar em estado de pecado mortal. Então, aproveite esse momento que Deus te fala diretamente ao seu coração e não brinca com a sua salvação. Nas contas maiores nós vamos falar. Vamos lá. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações o anjo não nos valeu? Valei-me São José. 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 No segundo mistério, nós contemplamos, informado pelo anjo, José sabe que Maria será a mãe do Salvador. Então, José
foi aquele momento de impacto, né? Que ele sabe pelo anjo ali que Nossa Senhora ia ser mãe de um filho, mas não era um filho comum, era o filho de Deus, Jesus, o autor de toda a salvação nossa, né? Pagou o preço pelos nossos pecados. Imagine o impacto. Imagine como foi difícil aquela noite para José, que foi um divisor de águas da vida dele. E naquele momento ele até pensou em se acovardar e não ir, mas ele escutou a voz do anjo, porque ele já estava planejado. E às vezes a gente tem um pecado que a gente arquiteta o dia inteiro, chega na hora, dá errado, né? E muitas das vezes isso aí é um dedo de Deus, porque Deus ele não quer te ver no abismo, ele não quer ver você na pior. Então, às vezes, Deus, ele frustra aquele plano ali de pecado, né? E José, ele estaria negando o próprio Deus, né? Então, o anjo vem em socorro de José e explica como seria essa empreitada. E ele aceitou, né? Nas vossas maiores... Deixa eu achar. Nas vossas maiores aflições. Eita. Saiu aqui, desculpa, tá, gente? Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não nos valeu. Valei-me, São José. 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 No terceiro mistério, nós contemplamos no presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, toda recompensa diante de Deus é válida. Todo sacrifício diante de Deus, né? Perdão. E José foi recompensado. Às vezes a gente fica fazendo plano demais. Eu só vou casar depois que eu tiver uma casa, que eu tiver um carro, e ele tiver uma casa, eu tiver um carro, ele tiver um emprego muito bom. Se ele tiver formado na faculdade, eu também tiver um emprego muito bom. A gente coloca 200 mil condições para fazer a vontade de Deus. E Deus está ali, no segundo plano. É como se fosse Deus aí no porta-mala, né? Na hora que der, nós vamos olhar para isso. Porque no porta-mala a gente coloca aquelas coisas que a gente... Quando der, a gente vai utilizar, né? A não ser compra, assim, que a gente compra e coloca lá e a gente já vai usar de imediato, mas não mais. Ali está o step, né? E Deus não pode ser o step da sua vida. Deus em primeiro lugar. Se Deus te deu o chão, Ele vai te ajudar a caminhar. Lógico, eu não estou chamando ninguém a fazer loucura. Mas você quer maior loucura a pessoa que vive no pecado? Talvez você apertar ali para casar, para regularizar a sua situação, para fugir do pecado. Mas muitas vezes nós fica postergando. E muitos daqueles até que estão casados, mas vivem no pecado. Porque a pessoa vive com métodos contraceptivos, a mulher tem DIU, toma pílula no dia seguinte, ou toma anticoncepcional, porque o anticoncepcional de hoje, ele não só protege de ter a criança, mas se chegar a fecundar, ele vai lá e mata o óvulo. Então, ou seja, ele é abortivo. Quantas pessoas que fez vasectomia, laqueadura. Então, ou seja, o que é tudo isso, gente? Eu estou fugindo da vontade de Deus. Eu estou fugindo daquilo que está lá escrito em 3 Gênesis 7. Crescei-vos e multiplicai-vos. Um dia você vai ter que comparecer diante do tribunal de Cristo para responder por que você matou tantas crianças ali no ventre. Mulher, homem, é muito sério isso. Ou vocês acham que quem vai defender vocês lá vai ser a Rede Globo? Vai ser a CNN? Vai ser a Folha de São Paulo? Você acha que eles vão comparecer lá diante do tribunal de Cristo? Não, mas eu tenho que me consolidar na minha profissão. O servo de Deus, Padre Léo, que está até aqui, ó, nessa camisa, ele fala
Não há nenhum sucesso que justifique a destruição de uma família. E José entendeu muito bem isso. Talvez ele não tinha condição integral de receber, mas ele não poderia ser desobediente à palavra de Deus. E na simplicidade, ele acolheu o menino Jesus e acolheu Maria. Tanto que eles não tinham nem condições para ter uma hospedagem digna do nascimento. Foi num estábulo. Porque parece que os hotéis ali estavam tudo lotados, porque, né? Mas José não negou a vontade de Deus. A gente coloca condições demais. A gente parece que manda em Deus. Eu coloco a minha condição. Se Deus quiser, beleza. Se Ele não quiser, tranquilo. A vontade não é sua, não. Deixa de ser palhaço. Porque a gente age como palhaço. Desculpa se eu estou pegando um pouco pesado, mas a gente age como palhaço. A gente é palhaço quando a gente não faz a vontade de Deus. E a gente tá achando que a gente é quem? É um monte de carne que um dia a terra vai comer e vai levar, e a gente está impondo condições. E está achando que vai para o céu com a auréola e tudo. Se eu não rever a minha vida, se eu não me converter de fato, eu vou parar no colo do capeta. Não tem outro caminho, gente. Eu não tenho esse evangelho suave, que eu falo assim, não, que Deus é amor, é misericórdia, e que não... Outro dia um candidato aí, né, que, né, para entrar aí, ele falou que o inferno não existe, né? O inferno não existe. Então não vamos rezar para Satanás, então, né? Porque Satanás deve ser, né? Até o Papa aí falou que vai, né? Esse é um assunto para outro momento, mas que é um absurdo também, que ele falou que vai beatificar santos protestantes. Imagina um dia a gente entrar na igreja de São Lutero, né? Os protestantes que tanto perseguiu, não é que a gente vai ser inimigo deles, mas é o oposto. Água e óleo não se misturam. Se eles quiserem vir para cá, beleza. Mas a gente vai beatificar. É lógico, a gente tem pessoas que são protestantes, que, né, são pessoas que têm palavra, né, tem até uma palavra bacana, mas eu ainda assim prefiro a igreja, com todas as dificuldades. Porque, pois sem mim nada podeis fazer. Nada nós podemos fazer distante da igreja de Cristo, que é a igreja católica. É a igreja fundada por ele. É a igreja católica. Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Vamos contemplar aí o terceiro mistério, né? Vamos rezar, né, a jaculatória. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não nos valeu? Valei-me, São José. 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 Nesse mistério, nós contemplamos para escapar do massacre dos inocentes ordenado pelo rei Herodes. José foge para o Egito com Jesus e Maria. Então José, vendo aquela situação que iria acontecer em Israel, ele fugiu para outro país para proteger o Filho de Deus. E o que nós fazemos para proteger esse templo do Espírito Santo? José foi para o Egito. E você? Para fugir de uma situação de pecado, o que você faz? Se eu não me engano, São Francisco de Assis, ele se atirava nos espinhos para fugir do pecado da sexualidade. E o que você tem feito diante dos pecados, diante da sua cruz ali? O pecado é uma cruz da gente. Só que é uma cruz que não é que a gente tem que carregar o pecado, mas a gente tem que lutar. Jesus, aquela cruz era pesada, mas ele carregava. Ele não ficava, né? Ele seguiu vários e vários quilômetros com aquela cruz. Qual é a fuga que você está querendo? O Brasil hoje, por exemplo, ele luta para fugir do comunismo. Porque pensa, você na sua casa aqui dividindo aquela propriedade, você teve suor, mas para um governo ali comunista que fala que você tem que compartilhar seu imóvel com outras pessoas.
Então nós estamos passando até por um momento muito decisivo enquanto nação, pedindo, né, a gente deve pedir muita intercessão de Santo Antônio, que ele é o padroeiro também aí das nossas Forças Armadas, que tenha sabedoria para nos proteger. A gente chegou no tempo derradeiro, gente. O mundo converge para um governo do anticristo, uma nova ordem mundial. Tudo isso que a gente vive no nosso país hoje tem um porquê. Não pensa que nada é por acaso não, minha gente. Tem um porquê, tem interesses internacionais. E isso vai ser na luta. E foi na luta que José protegeu o menino Deus. No início da caminhada ali. Herodes, Satanás, ele não brinca, ele mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Tanto que naquela passagem lá da Via Sacra fala, Raquel chora que não pode ver seus filhos mais. Raquel teve seu filho perdido. Mas, na verdade, a sede de Herodes não era pelas crianças, era para matar Jesus. E da mesma forma, nos dias atuais, ele quer matar Jesus. Mas ele sabe que não pode matar Jesus, porque ele é Deus. Mas ele tenta matar Jesus dentro do nosso coração. E nesse tempo, né, ele tem tido muito sucesso. Nunca se adorou tanto a Satanás como nos tempos que a gente está vivendo. As pessoas jamais estão seguindo o exemplo de José. Estou falando todo mundo, mas a grande maioria. Porque uma vez que eu não escuto a palavra de Deus, eu vou me dobrar diante do pecado. Uma vez que eu não me dobro diante do Santíssimo Sacramento, eu vou me dobrar diante de uma prostituta, diante de um traficante, diante de uma boate, diante de um boteco. Em que eu vou me prostrar? Qual é a minha decisão? A gente está brincando de ser católico, gente? Porque Satanás, ele não brinca de ser do inferno. Ele não brinca de ser. Ele cumpre a missão dele até muito bem cumprida. E a gente fica aí, né? Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não nos valeu? Valei-me, São José. 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 No quinto mistério, após a morte do rei Herodes, José retorna a Nazaré com Jesus e Maria. E nessa passagem nós entendemos a prudência. Porque José, ele se retirou, ficou em silêncio, esperou a poeira baixar e voltou. E muitas das vezes na nossa vida a gente tem que ter essa sabedoria, o discernimento do que fazer, quando fazer, como fazer. Porque muitas das vezes a gente passa a carroça na frente dos bois. A gente fala isso aqui em Minas. Porque muitas das vezes eu quero fazer a minha vontade, eu não consulto Deus, às vezes eu estou estudando para um concurso, às vezes eu estou querendo mudar de trabalho, às vezes eu estou ali pensando em 200 mil coisas, mas eu não paro para fazer aquilo que é essencial, para perguntar, o que Deus quer de mim? Será que Ele deseja tal coisa para mim, ou isso aqui é do meu eu, da minha vontade? Muitas das vezes nós não perguntamos. E José, ele foi prudente. O anjo falou para ele fazer, ele foi lá e fez. E muitas das vezes nós questionamos muito Deus. E o que acontece? As graças passam na nossa vida. As graças passam porque nós questionamos Deus demais. A gente esquece do nosso lugar que nos cabe, que é de criatura, e a gente quer ali. Não que a gente não possa ser um pouco de São Tomé, às vezes, de acreditar vendo, faz parte. Né? A gente não é perfeito, mas muitas das vezes eu me coloco ali, na posição do bonzão, que eu meto o dedo na cara de Deus e pronto. É a minha vontade, pronto, acabou. Ah, eu vou viajar, eu vou viajar. Eu vou comprar tal coisa, eu vou comprar tal coisa. Ah, eu vou vai pro buraco daqui a pouco.
né? Qual era a essência de José? Ele era humilde. Ele não impunha a vontade dele, ele se contentava com a vontade de Deus, que é tudo na nossa vida. O que é melhor? A maior coisa que nós podemos ter é a vontade de Deus. De que a gente tem que viver? Viver da vontade de Deus. Porque senão, gente, nenhum projeto nosso vai para frente, não. O que acontece com a maioria dos projetos que a gente vê até mesmo dentro da igreja? Você vê, acabou. Porque era humano aquilo ali. As pessoas queriam o holofote. Então você vê, pega o próprio exemplo de José. Quantas vezes você acha o nome de José na Bíblia? Ele podia ser o bichão, ele era o pai de Jesus. Não aparece. Maria é quase a mesma coisa. Mas olha o protagonismo que esses dois têm nesse tempo. Nessa segunda vinda de Jesus. Principalmente Nossa Senhora, mas São José também. Nunca se falou tanto em consagrar-se a São José. Teve um ano aí que o Papa Francisco proclamou, se eu não me engano, foi quando começou a pandemia, foi o ano de São José. E São José teve ali naquela pandemia. Poderia ser bem pior, porque quem fez esse, né, o bichinho, né, muitos remédios por aí, queria que o desastre fosse bem maior. Não era plano para matar 1 milhão de pessoas só, não, era muito mais. Era 1 bi. Só que não deu tanto certo. Mas será que não teve o dedo de São José ali? Porque se no céu José manda, ele não suplica. Então Deus adiou muitos males que poderiam cair sobre nós. Vocês já pararam para pensar nisso, que foi a intercessão de São José? E o Padre Mitchell, ele é lá do Canadá, é um padre muito ungido, ele tem algumas visões. E ele fala exatamente isso. Que após o final do ano de São José, que terminou acho que em 8 de dezembro do ano passado, as coisas iriam piorar. Você viu que veio a guerra da Ucrânia, logo em seguida. Então José, ele segurou a mão de Deus para pesar, porque José, ele é predileto lá no céu, não tenho dúvidas. Né? Ele não é Deus, ele não tem o grau de Deus, mas ele tem muita moral. Vamos falar no vulgo da palavra. José, ele tem muita moral. Ele não é qualquer um. Ele não é um Zé Goela, né? Vamos lá. Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não nos valeu? Valei-me São José. 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 Vou fazer a oração final aqui. Ó glorioso São José, Pai e protetor das almas virgens, nosso Pai e protetor e provedor, guarda fiel a quem Deus confiou, Jesus, que é a mesma inocência, a Maria, a Virgem das Virgens. Nós vos suplicamos e constantemente rogamos por Jesus e Maria, esse dúplice penhor, a vós tão caro. Façais que, preservados de todas as manchas, incontaminados, não pensamentos puros de coração e castos de corpo. Sirvamos constantemente a Jesus e Maria em uma perfeita castidade. Amém. São José, nosso Pai e provedor, rogai por nós. O Marcos diz aí, São José ouviu e foi. Além de Moisés, Noé e Abraão. São José é o exemplo para todos nós a fazermos a vontade de Deus sem questionar. É exatamente isso. Exatamente isso. Deus, ele não está pedindo. Se você for parar para pensar, gente, mandamento. Ele está mandando. Ele não está perguntando, olha, ô Marcos, você é tão legal, né? Se não for te incomodar muito, né? Não adultera, por favor. Mas é só se não for te incomodar.
Ah, não, mas se sentir incomodado, então você não segue o não adulterar. Você vai seguir não furtarás só, né? Então aí a gente pega a palavra de mandamento e queima. Não tem utilidade, porque mandamento, ele está mandando. Ele está mandando, ele escreveu e reduziu todos aqueles mandamentos lá do Antigo Testamento e resumiu em 10. Deus resumiu em 10. 10, para não ficar pesado. Ele resumiu em 10 mandamentos para a gente cumprir. Ele está mandando, ele não está pedindo. Ele não está pedindo, olha, se não for te incomodar, você namora essa pessoa aí há 10 anos, você já vive igual marido e mulher. Se não for te incomodar muito, casa, né? Não, mas só se não for te incomodar. Se for te incomodar, pode ficar. Casa só no civil. A Camila, do grupo lá do Lute, está aí. Grande tribulação, né? Então, assim, não é isso, gente. Não é isso. Deus não tá... Lógico que Deus também não é um ditador, mas ele tá falando, olha, você quer se salvar? Beleza, você quer, né? Então, beleza. Aqui, Igreja Católica, pessoa, né? 7 sacramentos, né? Tem pessoas que vai ter só 6, 10 mandamentos, né? Então, é algumas regrinhas. Não é a regrinha do Antônio Emanuel. É a regra de Deus. Essa é a regra. Ele fundou a igreja, né? Ele pôs lá. Ele não deixou a opção do botão editar, igual muitos padres, muitos bispos e até mesmo o Papa está querendo fazer. Ele não tem esse botão editar lá. Ah, vamos editar conforme o meu humor hoje. Eu acho que adultério não existe mais, né? Igual eu comentei com vocês aqui, uma lei lá na Inglaterra, no Reino Unido, que o evangelho ele não pode ser mais mencionado, porque é uma coisa ultrapassada, segundo eles, né? Eles vão ver ultrapassado, né? Principalmente a partir do ano que vem. A mão de Deus, né? Deus ele tem avisado, ele tem desenhado, só falta fazer coreografia, né? Para as pessoas entenderem. Eu queria convidar vocês a abrir lá no livro de São Mateus, no capítulo 3. Mateus 3. Se eu não me engano, aqui, vamos lá. Mateus 3. Não, Mateus 2, perdão, viu, gente? Mateus 2, 13. Mateus 2, 13. Seguintes. Deixa eu só confirmar aqui. Mateus 2, 13. Ao versículo 23. Amém? A fuga para o Egito. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A fuga para o Egito. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei meu filho. Herodes, então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a circunvizinhança todos os meninos abaixo de 2 anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias: uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, e não pode ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau,
em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu o que fora dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Essas são as palavras da nossa salvação. Gente, como essa palavra é rica, como essa palavra ela vem como uma flecha no peito da gente, né? Você vê a obediência de José, não era fácil para José obedecer, não. Você vê que o anjo tinha um anjo ali fazendo plantão no sonho dele toda hora, porque ele também parecia que tinha um pouco de impulsivo, parecia meio colérico, né? José não era tipo assim, o anjo fala, né? Deus falou e acabou, não. Ele às vezes ficava ali meio ruminando aquilo ali, né? Mas ele tinha uma coisa que era muito forte, que é uma coisa que essa humanidade de agora não tem, por isso que ela está indo de mal a pior. José era obediente. Repita comigo, José era obediente. José, ele não o anjo falou, ele não falava assim, não, mas eu vou ver com a minha mãe, não. José, o anjo falou, opa, peraí, é o anjo, não é um Zé Goela, não, é o anjo que está falando. É um enviado de Deus, é um mensageiro de Deus. Como é que eu vou questionar ali o São Rafael, o São Gabriel, que apareceu para ele? Era Gabriel, o anjo do Senhor. Assim como apareceu para a Virgem Maria, gente. Eram pessoas de carne e osso como a gente, que também tinha dificuldades de seguir integralmente. Não pense vocês que era fácil, não. Que tipo assim, falou, acabou, a gente vai obedecer. Não, também era difícil para ele. Ele tinha as mesmas dificuldades que nós temos, mas ele era obediente. E ele não dava um passo sem que Deus desse o outro com ele. Na verdade, Deus dava o primeiro passo e ele ia na sequência. E essa humanidade, ela é uma humanidade desobediente. E quem que é o maior desobediente da história, né? Quem que é, gente? Quem que é o mais desobediente da história? Satanás. Satanás, na hora que Deus revelou o plano ali, né? Tava uma arquibancada de anjo ali, ele falando como é que ia ser essa questão, né? Que ele ia ter um filho que ia nascer de uma mulher. Satanás, né? Ele falou, opa, eu não, eu tô fora. E tinha uma galerinha ali, que era a panelinha do Lúcifer, né? E eles falaram, eu também não concordo. E nisso foi precipitado um tanto de gente pela desobediência. Pela desobediência. Satanás arrastou uma terça parte. E quantas pessoas, né? Eu fico até pensando que o exemplo arrasta, né? E graças a Deus, quando a gente vai abrindo a nossa vida para Deus, Deus ele honra, né? Quantas vezes eu tive em caminhos errados e eu arrastava pessoas também. Na minha época de balada, o pessoal até brincava comigo que eu era barca furada, né? Porque chamava o pessoal para festa, geralmente dava algum problema. E hoje, né? Eu acho que eu sou uma barca que não é furada, né? Talvez eu não consiga levar a mesma galera, talvez o menor número, mas Deus não olha números. Ele volta deixa 99 para voltar para buscar uma. Eu deixei o meu eu de lado. E quando a gente não quer seguir a Deus, a gente age como Satanás. Satanás, ele arrastou uma terça parte. E olha para uma pessoa que está no pecado. Geralmente ela não está sozinha, tem mais gente com ela. Tem mais gente ali no enxofre. Ela nunca vai sozinha. Talvez você, se estiver no caminho de Deus, talvez você vai estar com poucas pessoas, porque é difícil, né? Até nisso, o Satanás, ele capricha para ver se você desanima, né? Você vê aí, mas Deus permite o deserto, né? Porque no deserto que ele forja grandes homens e grandes mulheres. Antes só do que mal acompanhado. E a gente bate essas, né? Tipo, você tá sozinho.
e o pessoal te zoa, o Beato, a Carola, agora só quer saber de rezar, agora é missa todo dia, que isso, uma vez na semana só basta. E você acha que José não acontecia o mesmo com ele? Não, por ele ser casto. Os primos têm um livro até que o pessoal do Arautos, eles divulgam, que José era zoado pelos primos dele, porque ele era casto, ele vivia as coisas certas. Se você viver o errado, vai parecer um monte de gente, nossa, é isso mesmo. É igual a gente vê aí, não tem aquele negócio do BTQIA+, né? Que é orgulho. Os times tudo tem que usar na camisa. Agora, ele já viu algum movimento fazer o orgulho cristão? Os times de futebol colocar ali na faixa de capitão uma cruz? Ah, não, mas aí o Estado é laico. O Estado só não é laico para putaria, para pouca vergonha, para safadeza, para pilantragem. Aí o Estado não é laico, não. Para vagabundagem. Aí o Estado pode tudo. Mas agora, quando é para falar das coisas de Deus, aí é laico. Nós temos que respeitar. Ô, gente, a gente está entrando num momento que, se vocês não prestar atenção e não saber o time ali para fazer a fuga do José para o Egito, o Herodes vai entrar, não vai matar só o Jesus, ele vai matar toda a sua casa. Esse pessoal, eles não estão brincando, é a última hora de Satanás, gente. Quando você está intertido amanhã ligando o jogo de Copa do Mundo, tem gente agindo para destruir o Brasil, para destruir a sua casa. E você está brincando de ver Copa do Mundo, brincando de comprar presentinho na Black Friday, brincando de fazer outras coisas. Ah, eu vou na manicure, eu vou não sei o que, eu vou visitar minha amiga, e seu filho está ali, sendo escolado pela Rede Globo, sendo escolado pela Disney Channel, né? Agora, se você encontrar um Satanás lá daqui 3 anos, você não reclama, não. O que o pessoal está falando aqui? A Camila falou que o problema é que os homens de hoje não querem obedecer a homens. Baixa decreto aí todo mundo. Cara, não, eu estou morrendo de medo de morrer. Vai começar de novo, gente. Vai começar de novo. Eles já pegaram a manha da humanidade. É medo de morrer. Aí você toma até bosta de vaca na veia, com medo de morrer. Aí depois você não reclama. Se te der uma trombose, se te der uma embolia, um infarto, um AVC. O importante não é morrer, né? O bichinho lá que remédio de piolho mata, mas o pessoal tá aí, dando tiro no escuro, né? Deus, eu acho que deu para pegar muita coisa, né, gente? Vocês perderam muita gente aí próximo nos últimos tempos, né? Será que tá tudo normal? Antigamente morreu uma pessoa de 50 anos, você ficava chocado, agora tá morrendo a cada semana, né? Mas a gente tem a questão de seguir aquilo que a gente acha. Só porque aquilo que a gente acha, se a gente, né, a gente pode dar com a cara na parede. Jonas desobedeceu a Deus. Não seguiu aquilo que Deus indicava para ele. Ele foi vomitado. Ele ainda teve uma segunda chance. Tem gente aí que foi vomitado, hein? Que ainda está tendo a segunda chance, mas está ali, ó, rumando à beira do precipício de novo. Não vem falar que Deus é ruim não, viu, gente? O Marcos fala que José foi o homem que menos se destacou na Bíblia, mas vimos o imenso tamanho de sua fé. José viveu aquele João 3,30, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu me esconda. Mas o sucesso todo de Jesus estava ali, Maria e José, moldando ele o tempo todo. A forma da santidade de Jesus era José e Maria, gente. Não tinha Deus, ele viu, ele olhou, falou assim, olha, eu posso mandar para aqueles dois ali. Aquele ali não vai ser Adão e Eva, não. Carla Acuti Santidade que está falando. Depois que passei a usar a modéstia, há pessoas que me veem como louca. Fala lá em Coríntios, né? Fala a santidade de Deus é loucura para o mundo. A linguagem da cruz é loucura para o mundo. É essa palavra. Então a linguagem de Cristo é loucura para o mundo. Você não parar de repente para ver um jogo do Brasil, sei lá, você fazer um momento de adorações, vão te chamar você de doido.
Doido é ele, gente. Doido é quem toma remédio, pílula no dia seguinte. Doido é quem não está entendendo o momento que a gente está. Esses são, sim, os verdadeiros loucos. Um dia eles vão entender. Tomara que eles entendam em vida. E é por essas pessoas que nós estamos aqui hoje. Por isso que naquela jaculatória do texto que a gente fala, por aqueles que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não espero e não vos amo. E nós estamos rezando por esses hoje. Porque não é que a gente teve um encontro com Deus que nós não temos que preocupar com os Zaqueus que estão lá na corrupção, esse pessoal que vive uma vida corrompida, né? Esse é o tempo oportuno para a nossa salvação, gente. Lá no céu não vai ter um advogado, né? Que o melhor advogado. Não, é você. É você, não vai ter um ali, não. Você já vai chegar, já vai estar lá, ó, o calhamaço seu lá das coisas do livro da vida lá. E vai estar a sua sentença. E não tem essa. O tempo de Deus é agora. O tempo, o vestibular que a gente vive de Deus é agora. E nós queremos te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor nos chama à santidade de José, de Maria e José. Nessa humildade desse seu santo, que obediente à palavra de Deus, José que era justo, José que não questionava a Deus, mas simplesmente obedecia. Tinha dificuldades em obedecer, é verdade, mas em sonho o Senhor sempre falava a José. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e ir se refletindo todos os momentos, todas as dificuldades de obedecer à palavra de Deus. Todas as dificuldades que você tem em fugir do pecado, todas as dificuldades de abandonar caminhos errados, roupas erradas, amizades erradas. Meu irmão, esse é o tempo oportuno para a salvação. Talvez você não saiba, mas o Senhor, Ele te ama. Ele te ama, por isso que Ele insiste em te instruir a ir por o caminho correto. Assim como Ele instruiu a família de Nazaré. E Deus ama, por isso Ele quer a nossa salvação. Como diz a palavra de Deus, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas ao vosso filho, imagina o vosso Pai que está no céu. Você acha que Ele, ao invés de te dar um peixe, Ele vai te dar uma pedra? Não. Deus, Ele vai te dar o melhor banquete. Mas existe aquela contribuição da nossa parte. Deus, Ele não pode fazer a obra sozinha, porque senão ia ser macumbeiro, ia ser qualquer outra coisa menos Deus. Deus, Ele precisa da nossa colaboração. É uma obra que se constrói a quatro mãos. E qual é o empecilho que você está colocando para que a obra de Deus aconteça na sua vida? Coloca a mão no seu coração nesse momento e diga comigo: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Me retira desses caminhos que desviam dos seus caminhos. Quanto eu tenho andado por caminhos que não são de Deus, não me levam a Deus. E muitas das vezes eu me encontro no meu vômito do meu pecado. E nessa noite, Senhor, eu gostaria de ter a visita daquele anjo que apareceu a José, para instruir para o caminho correto. Pelas minhas mãos eu não dou conta. Quantas pessoas estão em caminhos depressivos, tristes, que têm vontade de morrer. É isso que o Senhor fala, pessoas com vontade de morrer. E eu te peço, Senhor,
Vem em socorro desse meu irmão, dessa minha irmã. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Vem em socorro dos seus filhos. O Salmo 138 fala: a obra de Deus, ela não fica pela metade. O Senhor sempre vem para acabar. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua voz e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E o Senhor coloca muito forte esse versículo, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja. E o Senhor convida hoje, ele colocava muito forte, muitas pessoas vivendo em ilusões, caminhos falsos de ostentação. Ei, você ganha R$2.000 e acha que ganha 4.000, gasta 10.000. A partir de hoje, tenha o controle da sua vida financeira. O Senhor convida a pessoas a ter ordem. Ordem é o primeiro passo para tirar esse Satanás que tanto atormenta a vida sua e da sua família. Não queira dar o passo maior que a perna. Não queira mostrar, não queira se comparar a pessoas que têm dinheiro. Se contenta com o pouco que você tem. A gente está entrando num momento de grande dificuldade mundial. Tenha reservas, meus filhos. Tenha não só um arroz na sua prateleira, tenha 2. O mundo está entrando em colapso, gente. Mas vocês não vão saber isso se vocês não buscarem informações, talvez no Telegram. Porque a Globo, o mundo da Globo, da CNN, do SBT, da Bandeirante, é um mundo colorido. O mundo que vai ter Pablo Vittar cantando num dia de uma tal posse aí, né? Esse é o mundo. O mundo que você tem que falar todos. Esse é o mundo. É um mundo que não tem sustentação. É um mundo que é castelo de areia. Não sei quando vai cair, mas em breve. Não sustenta. A casa que não é construída sobre a rocha e cujo o arquiteto, o engenheiro, não seja Jesus Cristo, Jesus, Maria e José, não vai ficar de pé. Vai cair. Quando? Eu não sei, mas era igual aquele prédio daquele Sérgio Naia, não sei se vocês lembram, lá na beira da praia. Ele construiu, na verdade, não na beira da praia, construiu com a areia da praia. O que aconteceu com aquele prédio? Caiu, muitas pessoas morreram. E todas as pessoas que estão nesse empreendimento chamado pecado, que a gente vive num tempo pior que o de Sodoma e Gomorra, esteja certo, se você está nesse empreendimento, vai cair. Se você estiver nele, você vai junto. Você vai morrer junto. E Deus chama para um outro empreendimento chamado Arca de Noé. Ele está avisando, né? Está avisando. Só que o povo não quer escutar. Eles estão escutando a voz de Satanás. Eles estão gritando ali por Barrabás, ao invés por Jesus. E terão sua paga. E porque o salário do pecado é a morte. Você não vê ninguém crescendo que ficou forte. Já viu a vitamina do pecado? Alguém ficou bombado, ficou mais forte? Ah, não, eu sou poderoso porque eu piso nos 10 mandamentos. Só para você ver como é que eu estou forte. Se vocês me conhecerem, uma pessoa se me apresenta, né? Porque nem deve ser uma pessoa deve ter uma cara de demônio, né? Uma pessoa assim, se ela está viva, né? Então não perquemos tempo, né? Eis o tempo oportuno, o tempo da nossa salvação. Completou-se o tempo, convertei-vos e crede no Evangelho.
Aí, a irmã tá falando aí, ó, para ficar por dentro dessas mudanças que estão por vir. Alê Machado, Lina Luz, Grupo Exu, Anderson Reis, Padre Paulo Ricardo, Padre Duarte de Souza de Lara. Eu até acrescento o Rafael Bittencourt, ele é evangélico, sabe? Mas ele traz muitas notícias boas. Tem a Débora G. Barbosa, tem um pessoal que não é católico, mas que eles têm muitas atualidades boas aí. E a gente precisa de saber, gente. Esse mundo fantasioso, só de Globo, não assusta na hora que o Satanás estiver arrombando a porta da sua casa, não. A gente vive num mundo, numa bolha de ilusão. Amém? Foi uma alegria estar aqui novamente essa noite, né? Essa série que eu tenho certeza que foi muito abençoada. E a gente vai retomar, né, numa série de Natal, né, nesse mês de dezembro, né? E vamos pedir a Deus, né, por todas as pessoas, né, todos os pedidos que a gente trouxe aí no coração. Te convido a seguir a nossa página, também seguir a página do Carla Couto Santidade, uma página de parceria aí também. Depois a gente pode até combinar uma live, acho que é a Andréia, né? É a Andréia. Ela divulga muito bem aí a obra do Carla Couto, assim como nós, né? Então, são caminhos, nem quando a gente ainda pode falar, gente, porque vai ter um tempo aí que vai ser as pedras que vão falar para vocês, né? Ainda a gente tá podendo falar, né? Esse canal ainda não é bloqueado, né? Porque a gente é pequeno, a gente é piabinha, né? Estão bloqueando os tubarão, mas eles vão chegar aqui nas piabinhas, pode ficar tranquilo, né? O nome de quem falar de Jesus vai ser criminalizado, não tenham dúvidas disso. Então vamos aproveitar, quando a gente ainda pode beber dessas fontes de água límpidas, né? Porque eles vão fazer lei para tudo, né? Esses demônios que a gente criou, que a gente ficava preocupado ali em ver futebol, carnaval, putaria, bebida, sacanagem, né? Aí a sacanagem virou um monstro. Né? Esse monstro quer engolir a mim, a você, né? E esse monstro não é só no Brasil, ele é padrão mundial, né? Virou um Hulk, né? Mas a gente tem esse Hulk Deus, Hulk São Miguel, Hulk Nossa Senhora, né? A Andréia está falando aí, todos que estão aqui, por favor, enviar o endereço, vou encaminhar para vocês a relíquia de 3º grau do Beato Carla Couto. Chama ela no individual aí, né? Manda um direct para ela, rezar pela obra dela, né? Essa missão que Deus confia a ela, né? Uma missão bonita, né? Ela me deu uma vez um texto do Carla Couto, né? Que Deus continue abençoando, né? Quem ajuda uma obra de evangelização tem o mérito de evangelizador, né? Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Eu também vou querer, viu, André? Eu acho que eu vou até em Divinópolis aí, de repente eu acho que eu vou ter que pegar um negócio com o seu marido, se quiser mandar com ele, pegar um álbum. Mas é isso aí, gente. Vamos rezar uma Ave Maria, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas que vão ver essa live, né? Esse é o tempo oportuno para a nossa salvação. Rezar por todas as pessoas que estão doentes e todas as pessoas que precisam ser despertas. Ninguém é melhor que ninguém, né? A gente precisa sempre ser esse instrumento de céu, né? Padre Léo falava muito isso. Qual que é o carimbo que eu tenho deixado na vida das pessoas? É um carimbo de céu ou um carimbo de inferno? Então, obrigado, André, que eu prego muito bem, né? Tudo é por Deus. Qual que é o carimbo que eu tenho deixado na vida das pessoas? É um carimbo de céu ou um carimbo de inferno? Hoje a gente sai daqui com uma palavra, mas eu tenho que ser esse carimbo de Deus, um carimbo de salvação. Eu tenho que levar essa palavra, oportuna e inoportuna. E tem gente que não está afim de escutar não, gente, mas mesmo assim a gente tem que pregar para eles. Amém? Siga a nossa página aqui no nosso Instagram, lá no YouTube. Sustenta o fogo que a vitória é nossa, hein, gente? A última palavra vem da boca de Deus. Não tem Satanás que se levanta. E na verdade ele está encurralado. Um sapo dentro de uma panela de pressão. Por isso que ele está louco fazendo o que ele está fazendo e Deus está acelerando até o tempo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado.
São José, valei-mo. Nossa Senhora, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Viva o Beata Carla Cruz. Até a próxima.